Olha, é muito difícil a gente manter a serenidade diante de um período de caos. E nós estamos vivendo um período de caos. Mas vamos analisar os fatos dentro de uma possível serenidade, dentro de uma possível calma. Vamos ver o que aconteceu no STF que abalou o país. Ali estava sendo uma discussão das preliminares ou das liminares do habeas corpus de Lula, que foi negado pelo ministro Fachin e que, portanto, passaram a ser discutido pelo Pleno. O Pleno ia se posicionar sobre essas preliminares e, obviamente, também examinar o conteúdo desse habeas corpus. Agora, veja bem, os que cometem algum crime são condenados, têm direito a habeas corpus? É óbvio que não, porque senão ninguém seria preso. Isso é tão tranquilo que não precisa nem de ser discutido. Então, o habeas corpus, ele tem os seus limites constitucionais. E quais são eles? É quando existe uma restrição ilegal no direito de ir e vir, e quando é uma arbitrariedade do Estado. Bom, se tem essas condições básicas, depois se alongam em dizer outras condições, etc. Se não existem essas condições, habeas corpus tem que ser o quê? Negado. E por que o ministro Fachin, ele já não conheceu essas preliminares e ele já não deu guarida ao habeas corpus? Exatamente porque não tinha razão para isso. Então, já era para ter sido muito mais fácil, mas não foi. Talvez ele tenha tido a preocupação de que um ex-presidente da República seria uma atitude monocrática, precisaria do apoio do Pleno. E foi ao Pleno, como nós já sabemos. E o que o Pleno, se lesse a Constituição, e é óbvio que eles leem, mas a gente não sabe que tipo de interpretação hoje eles dão à legislação, porque o STF passou de uns tempos para cá a legislar. Ele não está exercendo a função de judiciário, ele está exercendo uma função de legislativo, ele está usurpando um poder. Os ministros poderiam, ao receber esta liminar que veio do Fachin, e imediatamente, de pronto, negar, e de pronto nem chegar a discutir habeas corpus, porque não havia aquela consistência. Onde houve a arbitrariedade da prisão de Lula? Onde houve a concessão ilegal de uma prisão que nem houve ainda? É um habeas corpus preventivo. Então ficou determinado o quê? Casuísmo. Como se o ex-presidente da República, que foi eleito 2 vezes por votação popular expressiva, não pode ser preso. Pode cometer o crime que foi. E qual é o argumento de Lula e seus advogados com insistência? Não houve crime, essa condenação é injusta. Injusta? Então vamos analisar. Quanto tempo ficou este processo na primeira instância? E quais foram que dele participaram? Lá, o pessoal da Lava Jato, Polícia Federal, Ministério Público, os promotores, evidentemente procuradores da Justiça, que fizeram todo um arcabouço para que o juiz Moro, com toda a sua competência, conduzisse um processo com a mais absoluta lisura, não resvalando em uma vírgula sequer dos códigos, nem do processo civil, nem de processo penal, nem de Constituição, nada. Tudo foi comprovadamente analisado pelos juristas que não são comunistas e concluíram que o processo foi o quê? Legítimo. Agora vamos imaginar outra coisa, que não houvessem essas provas tão consistentes, tão substanciosas como elas aconteceram, e uma prova testemunhal que parecia não ter mais fim, porque era intercalada de recursos em cima de recursos e mais uma infinidade testemunhal que não passaram de chicanas, porque chicanas todos sabem, ou pelo menos os advogados sabem, que é empurrar o processo com a barriga para ganhar tempo. Vamos analisar. Houve uma roubalheira no Brasil, e talvez até continue havendo, é o que a gente infelizmente tem que dizer. Houve a maior corrupção do planeta. Quem estava com a caneta? Quem é que nomeava
presidente de Petrobras, secretários, executivos, Eletrobras, de todos os organismos estatais que realmente se apossaram do dinheiro público. Foi tudo mentira. Foi tudo um livro de Gabriel Garcia Lorca que inventou essa história? Não é possível, né? A gente não pode querer imaginar coisas que não existiram. Então, veja bem, houve a corrupção ou não houve? Houve. Essa corrupção foi medonha ou não foi? Foi. Em que governos? No governo Lula e no governo Dilma. Qual é a função do executivo? A palavra diz executivo. Executar, representar o povo onde? No governo. Eles exercem uma função estatal, que foi nomeados por quem? Por nós. E eles não viram nada? Então o que eles estavam fazendo lá? Só recebendo dinheiro? Quer dizer que ninguém viu nada, ninguém viu mala de dinheiro, dinheiro na cueca, roubalheira para cá, emissão de dinheiro para fora, constituição desses paraísos fiscais, onde se mandam online dinheiros para a África, depois voz não sei para onde, paraísos fiscais, aquela confusão toda que eu não sei nem explicar para vocês isso, porque realmente eu não entendo. Mas que houve ou não houve. Vários foram presos, inúmeros políticos presos, mas Lula quer aparecer como uma grande virgem neste prostíbulo. É possível isso? É possível a gente entender uma virgindade no prostíbulo? É óbvio que não, né? Minha gente, ficou claro, a posição do STF foi simplesmente ridícula, catastrófica e está colocando o país à beira de uma revolução. Porque precisaríamos que nós colocássemos em nossas testas algo do tipo: somos imbecis, não temos cérebro, não raciocinamos, e estamos raciocinando sobre os fatos. Voltando ao STF, um discurso que dizem foi muito bem tabulado pelo Batóquio, falando em francês, citando Montesquieu, citando Jacobinos, fez uma salada, inclusive absolutamente desnecessária, e teve aplausos, inúmeros aplausos de uma corte que esta corte não soube ter o compromisso de realmente dar o seu veredito com base em quê? Com base na lei. Resultado dessa história: convulsão, ou pelo menos apedrejamento de ovos, tomates lá no sul, no Rio Grande do Sul, dando exemplo, já subiu para Santa Catarina, já está no Paraná, e a manifestação de quem? Dos generais. O general Romão já se manifestou, não vai ficar assim, vai ser tomada uma atitude, e o que vai acontecer, a história nos dirá. Essa é a opinião, eu creio, da maioria brasileira, que é conservadora, cristã e não quer o comunismo.